a gravar. Então, bom dia aí, pessoal. Bom dia quem está assistindo essa gravação aí. Estamos hoje aqui com o Fernando Vasconcelos, uma grande figura aqui nesse nosso meio de USMLE, vem nos ajudando já tem um bom tempo na comunidade USMLE Privateers. E a live de hoje é pela Ward Academy, né? Mas são duas empresas aí que são parceiras, né? A Ward Academy e o SN Privateers, né? A Privateers é uma comunidade totalmente aberta, que boa parte das pessoas está aqui, né, nessa live veio, né? E a Ward Academy é uma mentoria da doutora Íria. Então, hoje seria essa parceria que trouxe aí o Fernando para falar um pouquinho para a gente sobre como que foi a trajetória dele, né, da faculdade até o momento que ele está agora, né, que é um pre-residence. Vou passar a palavra para você, Fernando. Fique à vontade para falar e eu vou ficar de olho no chat para qualquer dúvida que aparecer. Tá bom. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Marcos, e também a doutora Íria. Tive que remarcar a live, a gente ia fazer durante essa semana, mas eu tive um imprevisto, então peço desculpas para o pessoal. Fico feliz de poder estar aqui hoje com vocês para a gente conversar um pouco. Acho que o Marcos passou um Google Forms para a gente ver o que seria interessante conversar. É, e eu vou contar um pouco, assim, já estou vivendo isso faz 5 anos, mais ou menos, estou no meu quarto ano de Estados Unidos. Contar um pouco da minha história, como que foi até aqui, os desafios, e, e aí depois a gente pode, enfim, tirar dúvida de que vocês quiserem perguntar e tudo mais. Então tá bom, vamos lá. É, primeira coisa que eu, eu sempre falei muito assim, porque agora eu não tanto, eu não sou mais tão ativo, mas há uns 2 anos atrás eu conversava muito com o pessoal, dava muita dica, fazia muita live, orientava muita gente com pesquisa. É que não existe fórmula pronta, assim, sabe? Eu acho que cada vez mais, quando alguma coisa se populariza, a gente tenta criar formas para deixar tudo mais fácil, né? E à medida que esse caminho do USMLE, vir para os Estados Unidos, se populariza, fica mais famoso, a gente vê que surgem no Brasil assim vários cursinhos tentando imprimir uma coisa. Ah, você tem que fazer isso, aí depois você tem que fazer isso, aí você tem que prestar esse simulado faltando tantos dias, depois você tem. E, cara, não, assim, na minha ideia, na minha concepção, isso é a maior mentira que tem. Isso acaba gerando tanta frustração, porque não dá para eu querer comparar a minha rotina com a rotina, por exemplo, do Marcos, entendeu? Ou então, não sei se já tem gente que já é formada, que já está trabalhando, que tem família, alguém comentou no chat, que estou no sexto período da faculdade de medicina. Então, assim, as realidades e as rotinas são extremamente diferentes. E a gente querer padronizar tudo para uma coisa, eu acho que gera uma angústia e um nervosismo muito grande em uma coisa que já é muito ansiogênica. Então, assim, o processo como um todo é muito ansiogênico. Então, assim, fiquem tranquilos que às vezes as pessoas estão querendo falar para vocês, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E na maioria das vezes vocês não têm que fazer quase nada, tá? Vocês têm que fazer suas provas, têm que tirar o certificado e, enfim, tem que ter algumas cartas de recomendação, preferencialmente de algum médico americano, e é isso que não tem que mais nada, tá? Mas enfim, vamos lá. É, então, quem que sou eu, né? É, o, Me formei pela Escola Paulista de Medicina na Unifesp. Comecei faculdade em 2016, me formei em 2021. É, decidi que eu vinha para os Estados Unidos no sexto ano. É, então, assim, foi uma decisão muito de última hora, não foi algo super premeditado, assim, que era o meu plano, o meu sonho desde o começo da faculdade. Então, no último ano, eu acho que vai estar mais para frente nos slides, né, Marcos? O Marcos me ajudou a fazer os slides. Uma decisão de última hora. Vim primeiro para Nova York, passei um ano fazendo um Research Fellowship na NYU, em neurocirurgia. Primeiro foi uma vaga voluntária,
Depois eu fui para o Texas, é, fazer outro ano de Research Fellowship, Research Assistant, diferentes nomes para a mesma função. Passei lá um pouco mais de um ano e 3 meses, um ano e 4 meses, e vim para Boston, onde eu tô atualmente. Vai fazer 2 anos que eu tô aqui já, e vou ficar mais um ano, numa vaga que é muito específica para quem quer neurocirurgia. Acho que Guilherme falou que quer cirurgia, que é uma vaga preliminar de neurocirurgia, quase equivalente ao Preliminary General Surgery que você aplica pelo MET, com algumas diferenças assim, bem específico para neurocirurgia. A gente já vai falar sobre isso também, mas é aqui onde eu tô hoje, tá bom? Então, não tenho nenhum conflito de interesse, não falo nem em nome de nenhuma das instituições que eu participei, todas as opiniões são minhas. Eu vim aqui convidado pelo Marcos, mas ele não restringiu de nada, tudo que eu vou falar são opiniões minhas, tá bom? É, eu gostava muito dessas frases, isso era dos meus slides antigos, fiquei feliz que o Marcos colocou, que eu acho que a gente tem que se apegar nas coisas bestas, né? Assim, quando você começa a estudar para o USMLE, quando eu penso nisso, que eu comecei em 2021, tipo, já passou 5 anos, cara, é muito tempo, é muito, muito tempo. Então, é, uma coisa que meu pai sempre falou: nunca deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Então, assim, não tem espaço para preguiça, tá? Uma coisa é você se programar, assim, quer sair, beleza, mas não tem espaço para preguiça, assim, tem que fazer, tem que fazer. A outra que eu gosto muito era de um youtuber, mas essa frase é famosa, que quando as pessoas tentam definir sorte, sorte é quando a oportunidade encontra alguém bem preparado, né? Então, assim, ao longo do meu caminho, vocês vão ver que teve momentos que eu tive sorte, assim como eu tenho vários outros colegas que você conversando fala: caralho, que sorte da porra. Mas você vai ver a pessoa tá se preparando por trás dos bastidores faz anos para isso. Então, assim, a sorte é quando tem uma oportunidade para alguém bem preparado. Elad foi um amigo meu do meu Research Fellow de Nova York. Às vezes a gente quer tudo tão perfeito, né? Então, por exemplo, você tá aí para prestar teu Step One, tá estudando igual um desgraçado, tá estudando, e você quer porque quer tirar mais que 85%, sei lá se isso é factível ou não. E você já tá tirando seus 80%, tu vai passar? Precisa tirar mais que 85%? Então, às vezes a gente fica preso numas coisas, numas ideias, que a gente quer tudo tão perfeito, mas já tá bom. E, por exemplo, pro Step 1, você precisa passar. Não importa se você tirou 99% da prova ou se você tirou a nota mínima para passar. A única coisa que o programa vai ver é que você passou. E a última, nem sigo mais tanto, mas um cara do CrossFit, que, cara, quem trabalha duro, assim, colhe os frutos, né? Então, hard work pays off, e realmente vale muito a pena você ver os frutos do seu trabalho duro quando as coisas começam a dar resultado, tá? Então, minha faculdade de medicina, eu fiz faculdade na escola, comecei em 2016. Assim, cara, eu acho que eu vivi a faculdade de medicina, assim como eu sempre recomendo, tem que viver uma fase única da vida, uma fase muito boa. Participei da atlética, lutava judô, fiz algumas ligas, fiz projetos de extensão, ia para festa, ia para intermédio. Então, assim, eu acho que tem que viver, porque é um momento que não volta atrás. E mas ao mesmo tempo também sempre, enfim, tinha interesse e curiosidade. Eu acho que isso é importante no acadêmico, ou então quando você está buscando novas oportunidades. E eu comecei uma iniciação científica na neurologia no segundo ano, com a doutora Enedina. Fazia pesquisa com esclerose múltipla. Eu sempre gostei muito de neurologia. Então comecei uma iniciação científica, consegui bolsa da FAPESP, tive a minha primeira apresentação de artigo em congresso, publiquei em uma revista indexada essa pesquisa. Demorou anos, né? Acho que fui publicar lá para o quarto, quinto ano, até porque quando eu comecei eu só acompanhava o ambulatório. Mas enfim, gerou alguma coisa, gerou uma experiência, gerou.
paciência, né? Eu acho que para quem vai começar a fazer pesquisa, ou então quem procura fazer pesquisa algum dia, tem que ter muita paciência, cara, porque pesquisa é uma coisa frustrante que demora. Então, assim, ensina a ter paciência. No quinto ano, um professor. Eu já tinha feito alguns esboços, nem sei, de meta-análise com um outro colega durante a faculdade. Um professor da urologia que eu conhecia é, perguntou se eu tinha interesse em fazer uma pesquisa com ele. Eu falei, ah, tá bom, claro, vamos fazer. Também consegui bolsa da FAPESP para essa pesquisa e apresentamos também em um congresso internacional de urologia. Não fui eu que apresentei por questão de eu não fui para o congresso, mas ele apresentou e tenho mais isso no meu currículo aí. É, cara, o que eu acabei de falar e assim, eu acho que tem que ter curiosidade, tem que ter interesse. Quando a minha faculdade organizava esse congresso, o BrainComs, que era um congresso feito por alunos de medicina, para alunos de medicina, era um congresso internacional, que a gente sempre buscava trazer os keynote speakers, né? Então, a maioria das vezes a gente tentava trazer alguém internacional, para, enfim, dar alguma lição de vida, falar alguma coisa interessante aí pra gente. E no ano que eu participei da organização, eu estava no terceiro ano, eu participei do comitê, a gente conseguiu trazer a doutora Alexa Kennedy, que ela foi a primeira neurocirurgiã mulher negra nos Estados Unidos. Então ela deu uma palestra super, super interessante, assim, sobre os desafios sociais que ela passou, toda essa questão. Mas, assim, para mim ficou muito bom porque, por eu estar no comitê organizador, claro, eu pude passar mais tempo com ela do que o público em geral. Então, assim, eu conversei com ela, comentei do meu interesse em neurocirurgia. Ela me passou o e-mail dela. é, e isso foi o que me ajudou a conseguir meu primeiro observership nos Estados Unidos um ano depois, tá? Assim, na época, quando eu tava falando com ela, eu nem. Não foi, de novo, não foi nem algo que eu tava já pensando no futuro, mas, de novo, sorte, quando a oportunidade encontra alguém que se preparou. Então, assim, poxa, eu fui atrás, organizei o congresso, tive a oportunidade de conhecer essa pessoa. é, então, assim, eu acho que a vida tem dessas, né? Às vezes a gente faz as coisas achando que não vai dar em nada, e no fim do dia, a pessoa que você ajudou conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que com certeza pode te ajudar. É, Então, conheci a doutora A foto não Kennedy, veio, não perdão. tem problema. Conheci a doutora Kennedy no meu terceiro ano, passou mais de um ano, aí eu mandei e-mail para ela, assim, no quarto ano da faculdade. Eu não sei como é a faculdade de vocês, ou como foi a faculdade de vocês. O quarto ano da escola foi um ano bem, bem difícil emocionalmente para mim, porque era muito chato. É, Você está saindo ali do ciclo clínico, ainda não faz muita atividade prática, então é um ano muito teórico e muito específico, quando você roda nas especialidades, pelo menos na escola. Então estava muito entediado e eu queria saber mais, queria ter mais emoção. Então eu falei, pô, eu quero, sei lá, às vezes conhecer os Estados Unidos, fazer um estágiozinho fora, acho que isso vai ser bacana. Mandei e-mail para a doutora Alexa Kennedy e ela me colocou em contato com a faculdade onde ela trabalhava, a Wayne State University, que era afiliada com o Detroit Medical Center. E aí eu tive a oportunidade de fazer 2 semanas de observership. E por isso que, assim, às vezes eu falo às pessoas, tem que ser 4 semanas de observership. Não tem que ser 4 semanas, assim, sabe? Eu consegui essa oportunidade de 2 semanas e... por que 2 semanas, Fernando? Foi porque o que eu tinha dinheiro que meus pais conseguiam me ajudar a pagar. Eu tinha um pouco de dinheiro das minhas bolsas de iniciação científica e, assim, ajuda dos meus pais. E, cara, 2 semanas nos Estados Unidos, assim, não venho de família milionária, não venho de família rica. Meus pais têm uma certa condição, graças a Deus, mas era o que eles conseguiam pagar. E, porra, assim, de novo, tenho que agradecer a eles por tudo que eles já fizeram, por todas as oportunidades que eles me deram também. E 2 semanas é o que eu podia, é o que eu vim e, porra, fiz valer a pena. Então, cara, eu vim pro Observership, e aí, assim, dicas que a gente fala.
se preparem. Então, assim, estudem a pessoa que vocês vão vir conversar, veja se ela está envolvida com muita publicação, veja se não, quais são as principais áreas de interesse, as principais áreas de atuação. Tem que estar aí presente na atividade. Então, você tem que chegar cedo, tem que saber o que está acontecendo, tem que interagir com a equipe. E a equipe não é só o main attending, não. É todo mundo. São os enfermeiros, são os nurse practitioners, são os physician assistants, que todo mundo faz parte, todo mundo dá feedback. E eu falo isso porque agora, eu estando no departamento, mesmo sendo um pre-residency, quando vem alguém rodar com a gente recebe e-mail, assim, até nós, pre-residents, perguntando, quero feedbacks de tal pessoa. Então, acreditem que todo mundo dá feedback, tá? Não é só o attending. Então, vocês têm que ser agradáveis, vocês têm que ser cordiais com todo mundo. Isso faz muita diferença, assim. Isso é um dos meus feedbacks principais até hoje. Que, nossa, Fernando, como você se dá bem com todo mundo? Do hospital, assim, é faxineiro, é pessoa da cafeteria, porque eu acho que, enfim, isso é uma característica do brasileiro que diferencia a gente. Eu acho que a gente é naturalmente mais cordial, vamos dizer assim. Proatividade, e o Dr. Moise, ele me ajuda até hoje, assim, tá? Foi ele quem escreveu uma das minhas primeiras cartas de recomendação para conseguir minha posição de pesquisa em Nova York. Escreveu minha carta de recomendação para o match do ano passado, infelizmente não dei match, mas assim, escreveu. A gente fala no telefone até hoje. Então, assim, cara, esse observership de 15 dias, que, porra, só 15 dias, o cara me ajuda até hoje, assim. Então, realmente, assim, se vocês têm condição de vir passar 10 dias, venham e passem 10 dias, mas façam os 10 dias valerem a pena, tá? Como que foi para mim decidir vir para fazer os steps? Como eu falei, não foi até o sexto ano. Então, na verdade, é uma história relativamente engraçada. Eu lembro que eu estava numa aula de clínica médica, com um professor meu, e aí ele falou: mas é, o, a vida do Brasil tá difícil. E ele era coordenador do curso da escola, e ele começou a falar das oportunidades de médico fora do país. Ele começou a falar muito da Austrália, sei lá o quê. Mas aí eu acabei pegando Covid, porque, enfim, a gente estava na época da Covid, né? E fiquei em quarentena naquela época, ainda era 2 semanas. E nessas 2 semanas que eu estava em isolamento no meu quarto, no apartamento, eu decidi que eu vinha para os Estados Unidos. Então, eu comecei a ver muito vídeo, comecei a falar com alguns colegas da faculdade que já estavam prestando, começaram a me orientar a material de estudo, comecei a eu estava até perguntando para o Marcos hoje, eu não sei o quão presente ainda é hoje. Naquela época a gente usava ainda muito uma comunidade do Facebook, o USMLE Brasil, então eu vi muita coisa lá, vi muito relato lá, vi algumas pessoas no Instagram que ainda tinham, devem ter ainda hoje, eu meio que me desliguei um pouco. E eu decidi que eu vinha, cara. Em 2 semanas eu falei assim: eu vou prestar essa prova, eu não quero nem saber. Imagina, eu tinha cursinho assinado, matrícula feita em cursinho para prestar a prova de residência do Brasil, grupo de estudo, era na minha casa. Eu falei para os meus amigos: galera, tô fora, meu irmão mora. Uma coisa eu acho que pesou para mim: meu irmão mora fora, meu irmão mora na Irlanda, e vem da qualidade de vida comparada dele com a que eu tinha no Brasil. Eu falava, cara, eu tô meio cansado. Assim, atendendo na Unifesp, claro, um excelente hospital, Hospital São Paulo, mas às vezes falta coisa básica. E na minha cabeça era, pô, às vezes eu quero ser um médico excelente, quero ser o melhor médico que eu posso ser, mas se não tem o básico do básico, fica difícil, né? Você quer ser excelente, mas se você não tem a mínima infraestrutura, é difícil. Eu lembro que no sexto ano aconteceu uma situação muito chata quando eu estava no PA, de falar para um paciente ir para casa beber água, porque o soro do hospital tinha acabado. E, porra, velho, é foda, né? Você pensar essas coisas. Então, assim, as coisas foram somando, foram somando, foram somando, e, e eu decidi que eu queria vir para os Estados Unidos. Liguei pro Dr. Moise, ele me orientou muito, ele falou assim,
cara, você vai se formar, você tem que vir para cá fazer pesquisa. Neurocirurgia é extremamente concorrido, você não vai conseguir entrar direto, mas você vindo fazendo pesquisa, acho que as chances aumentam muito. Então, comecei a jornada aí, né? É, pode passar de slide, Marcos? É, quando eu comecei a fazer o meu plano de estudo, eu estava mais ou menos. Eu estava em julho do último ano da faculdade. E vai estar um pouco mais embaixo dos slides, mas eu tive muita sorte que a minha primeira vaga de pesquisa eu consegui relativamente fácil. E eu consegui ela para começar em julho de 2022. Então eu sabia que eu tinha aí um ano para prestar meu Step 1, juntar meu dinheiro e mudar para os Estados Unidos. Então, assim, o meu plano era: eu vou. Na verdade, eu queria. Foi isso, agora que eu vi. Eu queria começar a pesquisa em 2023, para dar um ano e meio, né? Para eu conseguir fazer um ano de estudo e trabalhar 6 meses para juntar dinheiro. Só que eu esqueci que nos Estados Unidos o ano começa na metade do ano, né? Então, eu mandei e-mail e me ofereceram a vaga para julho de 2022, ao invés de janeiro de 2023. É, e isso acabou me dificultando um pouco, porque, de novo, era vaga não remunerada. É, imagina que meus pais tinham dinheiro para me sustentar. Que pai, que família que tem dinheiro para sustentar alguém um ano nos Estados Unidos sem trabalhar? Então, assim, eu falei, cara, eu vou ter que juntar aí um bom dinheiro, vou ter que, enfim, estudar para o Step 1 e vou ter que fazer um pouco mais rápido do que eu estava pensando, né? Então, desse um ano que eu queria me preparar, meu plano se reduziu para, tá bom, vou prestar o Step 1 em janeiro ou fevereiro, então vai dar aí 6, 7 meses de estudo, e aí eu consigo ainda trabalhar de forma exclusiva uns 4 meses. Na época que eu me formei, estava muito bom, enfim, por conta da Covid, então, no sentido de muito bom na época, no sentido de oportunidade de trabalho, porque estava precisando de médico em todo canto, porque estava uma desgraça a situação. Então, eu não sei como está hoje em dia, já ouvi de alguns colegas que está um pouco mais difícil de conseguir plantão, mas na época que eu me formei ainda tinha uma certa disponibilidade, tá? Então, beleza. Conversei com alguns colegas, e aí tá aí o que eu usei para me preparar para o Step 1, tá? O eWorld, sem dúvida nenhuma, é o mais importante, é o banco de questão mais importante, mais fidedigno que tem. É muito similar o software dele com o software da prova. Então, assim, cara, não tem como fazer a prova sem o eWorld. O Anki, gosto muito do Anki, super recomendo o Anki também. Eu acho que tem pessoas aí nas redes sociais que falam muito bem do Anki. O Lucas é um super amigo meu, ele manja muito, um cara sensacional. É, comecei fazendo mais deck do Anking mesmo. É, e aí, no meio da minha preparação, eu comecei a fazer meus próprios flashcards, porque eu não via muito sentido em fazer alguns cards do Anking, que eu falava, cara, o que isso tem a ver? Não tem nada a ver com nada. E eu comecei a fazer meus próprios flashcards, então é uma coisa que eu gostava. Eu perdi um pouco mais de tempo, mas enfim, eu sentia que eu estava aprendendo. Acho que o Lucas talvez tenha uma outra opinião, então, de novo, cara, para mim não tem. Se eu fazia certo e deu certo para mim, enfim. É, Patoma, cara, eu tô de mudança aqui no apartamento até esses dias, estava arrumando as coisas e eu achei o livro do Patoma que eu ainda tenho, que eu comprei o Patoma. Cara, o Patoma é sensacional. Assim, não vou dizer que ele é essencial, mas ele é muito, muito bom para patologia, ajuda com fisiopatologia. Velho, é muito bom. É um livro curtinho, só traz coisas super importantes, que ele fala Rail, 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 e ajuda muito, ajuda muito. Acho que o pouco que eu sei de patologia até hoje é por conta do Patoma. O Sketch me ajudou bastante na época, principalmente foi por onde eu comecei estudando, foi a primeira coisa que eu comecei a estudar, então, a parte de micro-organismos e farmacologia, porque eu lembro que eu comecei a estudar, eu estava passando na Infecto da escola, então recomendo também, mas não, Patoma e Sketch não são essenciais, eu diria, e eu fiz o Amboss,
E eu fiz o Unboss antes do U-World. E, cara, a gente já vai chegar lá. O Unboss é bom, assim, é um banco de questão mais recente, bem significativamente mais fácil que o W, muito mais fácil. É, o software é diferente, assim. Hoje em dia eu não sei se eu recomendaria. Eu acho que foi um amigo meu que me recomendou na época. E, enfim, na época eu nem sabia direito o que eu estava fazendo. Falei, tá bom, vamos lá, vou fazer o Unboss. E aí, me planejei para prestar a prova em 7 meses. Mas meu irmão estava visitando no Brasil, ele veio da Irlanda, estava me formando na faculdade, acabei indo viajar com os meus primos. Então, eu estendi eu troquei meu eligibility period para fazer a prova em 9 meses. É, e, cara, 9 meses, assim, junto com o internato, que o internato na faculdade, na escola, não era a coisa mais tranquila do mundo. Então, assim, tinha muito plantão. Depois que eu me formei, cara, o tanto que eu dei de plantão no IANSP, eu trabalhava no IANSP, era 5, 6 plantões noturnos por semana. Trabalhava em clínica popular na Zona Norte, então, assim, chegava em casa às 7 da manhã, dormia 3 horas, dirigia 1 hora para a clínica popular do outro lado da cidade. É, fiz telemedicina, que foi uma coisa que me ajudou muito também no meu ano em Nova York. É, Então eu estava trabalhando muito, 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 muito mesmo para juntar dinheiro. E eu juntei um baita de um dinheiro. E aí acabei mudando a minha prova, acabei prestando ela, acho que foi em março ou em abril, deu 9 meses de preparação. E uma coisa engraçada, assim, que eu falo para as para as pessoas, e algumas pessoas não acreditam em mim, eu nunca terminei a primeira passada do U-Road pro Step 1. Nunca terminei, eu prestei a prova quando eu estava com 65% do bloco, da primeira passada. Nunca fiz nenhum NBME para nenhum dos steps. Nunca fiz NBME para o Step 1, nunca fiz NBME para o Step 2, nunca fiz NBME para o Step 3. É, eu, para mim, eu estava juntando todo o dinheiro possível. Então, assim, pagar $60 num NBME, eu acho que é esse o valor. Tô errado, Marcos? Pelo menos era isso. Aumentou $2 só, Então tá agora. bom. Então, pagar $60, velho, R$ 300 era metade de um plantão de telemedicina, era o que eu ganhava na clínica popular que eu trabalhava. É, então, assim, tô, não era fácil para mim. Então, assim, não paguei nenhum NBME. Eu usei os self-assessments do U-Road, tanto o WSA1 e o WSA2. Já vou te responder. É, e, e nunca terminei a primeira passada do U-Road. Claro que eu fiz o Unboss. O Unboss ele é um bloco um pouco mais curto. Acho que na época, puta, eu não vou nem tentar chutar o número de questões. Ele era mais curto, ele não é tão difícil, tanto que assim, quando eu tava terminando o Unboss, eu tava indo muito bem, tava tirando para cima de 80%. Mudei pro W e me deu um choque, assim. Eu falei, caralho, tô indo mal. Então, assim, realmente é mais difícil. Mas chegou num ponto que toda vez que eu fazia um bloco de 40 questões, eu tirava sempre meus 65 a 70%. Falei, cara, é o que eu preciso tirar, vou prestar. E graças a Deus deu certo. Eu lembro que eu acabei marcando a minha prova no Rio, eu sou de São Paulo, nunca tinha ido para o Rio cidade mesmo, capital. Um dia antes da prova eu estava na praia tomando uma cerveja, aproveitando, né? Claro, uma cervejinha só. Enfim, prestei a prova, graças a Deus deu tudo certo. Para responder a tua pergunta, quantas horas mais ou menos eu conseguia estudar por dia no internato? Então, assim, no internato, e isso eu meio que mantive durante minha rotina de trabalho também. Eu sempre queria fazer pelo menos um bloco de 40 questões no dia, do banco de questão. Então, assim, e eu sempre, como eu tentei fazer tudo um pouco mais rápido, eu já comecei desde o começo fazendo a versão timed. Então, em 60 minutos, que é o que você tem no dia da prova, né? É, não estou falando que precisa fazer isso, mas, enfim, foi um jeito que eu consegui para ir me acostumando com o tempo de leitura, né? Porque eu acho que
Pra gente que, pra quem acabou mais recentemente para o seu vestibular, que lembra da prova do Enem, que porra, que sacos, gigante a prova, cheia de texto, é que vocês não sabem ainda o que é prestar Step 1 e Step 2, o tanto que vocês têm que ler e o tanto que frita a mente mesmo. Então, já fazia desde o começo a versão com tempo, fazia sempre um bloco de questão, tentava assistir aí 1 horinha de videoaula, 30 a 1 hora de videoaula, ou do Sketch ou do Patoma, dependendo aí dos conteúdos. E eu fazia Anki o dia inteiro na faculdade. E aí, corrigia o bloco de questão, que ia aí mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia além. Então eu diria aí que iria fácil, 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 umas 3, 4 horas, vamos dizer assim, estudando para os steps por dia. Dificilmente, assim, acho que talvez nas 2 últimas semanas eu fazia 2 blocos de questão, mas eu sempre fiquei mais ou menos com um bloco de questão por dia. Teve um tempo que eu fazia meio bloco, mas via de regra foi isso que eu fiz, e isso que eu fiz para os outros steps também, tá? Então, beleza, pode passar, Ah, Marco. uma Ou coisa só interessante aqui, que é atualizações, né? Atualmente o UWorld tem 3 self-assessments, né? E a Embos, basicamente, no momento atual, talvez se alguém estiver vendo a gravação daqui a um mês, dois, três, aí já pode ser diferente, né? Mas a Embos e o Free 120, pelo que eu me recordo, tá sendo um dos poucos materiais que tá tendo aquela é, Short Patience Questions, porque agora mudou um pouco a prova. A prova está com blocos de 20 questões, são 14 blocos, continua a mesma quantidade de questões com blocos menores, questões absurdamente grandes, a maioria aí com suas 10 linhas, né? E quando não são essas questões de 10 linhas aí o enunciado, vem essas questões que tem um prontuário de paciente. Então, se vocês quiserem testar, a Embos tem uma seção desse tipo de questões para vocês não meterem a cara no Free 120 já na preparação, pelo amor de Deus. A Embos está sendo essa boa opção. Ela tem 200 questões high yield e tem as questões de behavior também que são interessantes. Mas, assim, né, todo mundo continua usando o UWorld como material primário. Enfim, só essa colocação a mais aí, Fernando. não, obrigado, porque eu nem sabia mais que a prova mudou, não sabia nem que era 14 blocos de 20 questões. Então, obrigado pela colocação. É, Como que eu consegui a minha vaga de pesquisa? Cara, simplesmente mandando e-mail, tá? Cold e-mail. E quando eu conversei com o Moise, ele falou assim, ele falou uma coisa que falou, cara, você é novo, assim, beleza, você quer vir, mas começa procurando vaga de pesquisa em lugares que você teria interesse em morar, né? E eu comecei procurando por Nova York. Eu já tinha visitado Nova York algumas vezes. Porra, cidade sensacional. Assim, quero morar em Nova York. Comecei mandando e-mail para algumas instituições em Nova York e, cara, eu tive muita sorte. E, de novo, gente, puta, sorte acontece, sorte aconteceu comigo. Também tive momentos que eu tive extremamente má sorte, mas aconteceu que eu tive uma resposta positiva rápido em Nova York. E era uma vaga voluntária, mas enfim, era com um baita nome dentro da neurocirurgia. É com o editor-chefe de um dos dois maiores, se não o maior jornal de neurocirurgia. Então eu falo assim, porra, velho, vou dizer não, sabe? Porra, é na cidade que eu quero, com um dos maiores nomes de neurocirurgia, tenho que ir. E enfim, foi o que aconteceu, o que eu falei para vocês no slide anterior. Meu plano era começar em janeiro de 2023. Ele precisava de mim em julho de 2022. Ele falou assim: Você pode? Eu falei assim: Posso, vou fazer acontecer. Cara, trabalhei muito, 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 tá? É, Trabalhei muito, 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 juntei muito dinheiro. E eu vim para cá, para os Estados Unidos, e ainda fiz muita telemedicina por aqui também, tá? Então, assim, eu sempre brinco que eu acho que o ano de Nova York diminuiu a minha expectativa de vida em alguns anos, porque
eu fazia muito plantão de telemedicina e eu fazia muito à noite, porque era o que tinha disponibilidade. Então, por uns 3 meses, toda semana, quarta-feira, eu ia para o hospital, de manhã, das 7 às 4, voltava para casa, fazia 12 horas de telemedicina à noite, então não dormia, ou então cochilava 2 horas. Voltava para o hospital na quinta-feira, trabalhava lá minhas 8, 9 horas, voltava para casa, fazia mais 12 horas de telemedicina, dormia de novo aí 1, 2 horas, ia para o hospital na sexta-feira, voltava, dormia sexta-noite, e aí no sábado eu fazia 18 horas de plantão. Então, que foi o jeito que eu consegui para, enfim, pagar as contas, né, para me sustentar. É, de novo, minha família me ajudava, mas nada, assim, conseguiu mandar, sei lá, US$ 400 por mês, assim, que é uma baita de uma ajuda, mas que quando vocês estão aqui, principalmente numa cidade como Nova York, vocês vão ver que US$ 400 vai assim. É, é muito caro, muito, muito caro. E, e assim, é, cara, essa foi a minha experiência. Eu tive que trabalhar para conseguir pagar. Claro que se vocês tivessem a oportunidade de falar assim, junta dinheiro para não se preocupar com isso, talvez seja melhor, porque talvez vocês consigam ter uma produtividade, um foco 100% na tua experiência de pesquisa. Enfim, foi o que eu consegui, foi o que veio para mim. E eu abracei aí, fiz acontecer os dois, ao mesmo tempo em que eu estava fazendo a pesquisa e trabalhando, estudei para o meu Step 2, tá? Então, estava fazendo tudo isso aí durante meu ano em Nova York. E assim, o que eu recomendo para pesquisa, assim? Então, assim, o que eu acho que é importante? De novo, saibam onde vocês estão vindo, leiam, leiam, leiam e leiam. Assim, para quem vai fazer pesquisa, para quem tem interesse em fazer pesquisa, é, cara, tem que ler, tá? Tem que ler. Uma coisa que eu fazia muito, e eu tô conversando com o Marcos para a gente tentar fazer, é, eu vou responder as perguntas já já. Deixa eu só terminar essa parte, aí a gente já vê as perguntas. Uma coisa que eu estava conversando com o Marcos, que a gente tentar fazer é journal club, então assim, sempre alguém lê e apresentar um artigo, alguma coisa assim, porque eu fazia isso no meu Research Fellowship com meus dois colegas do Research. E, cara, isso é muito bom, porque quando você faz isso, você sabe o que está acontecendo no mundo da tua pesquisa, na atualidade. Então, um dos meus projetos que eu liderei no meu ano de pesquisa surgiu de uma ideia a partir de um desses journal clubs, entendeu? Então, assim, a gente leu uma pesquisa e nas limitações daquela pesquisa eles falam assim, a gente não considerou isso. Aí eu virei e falei assim, bom, por que a gente não faz um projeto considerando, então? E aí, mas vai ser difícil. Eu falo assim, não, mas cara, vamos fazer. E eu liderei, virou um projeto internacional, multicêntrico, a gente englobou 5 ou 9 países, eu não me lembro, 14, 15 faculdades, publiquei num baita de um jornal. É, Então, assim, cara, a pesquisa você tem que ler, tá? Você tem que ler, você tem que estar ciente, você tem que tá disposto, você tem que mostrar iniciativa. E esse projeto que eu publiquei, que foi ideia minha, é ainda o tema das minhas cartas de recomendação, o tema dos meus e-mails que meu chefe de Nova York manda quando ele fala de mim. Ele fala, ele contribui com ideias novas, ele liderou esse projeto. Então, assim, uma coisa que, cara, parece besta, mas é uma coisa que eu tenho super orgulho, assim, sabe? Porque foi uma ideia minha que ele aceitou, ele falou assim, beleza, você pode procurar, você pode seguir sua ideia, eu dou aval. Claro, não fui fazer contra a permissão dele, ele falou, eu dou aval, e é uma coisa que ele ainda comenta em todas as minhas cartas sobre mim. Eu lembro que há uns anos atrás eu fui num congresso que ele estava dando uma palestra e ele falou assim, que eu tenho alunos de medicina e eles têm as próprias ideias. Falou, assim. Então é uma coisa que, assim, parece besteira, mas a importância de você ser proativo, você trazer ideias novas, você ter uma pessoa que está pensando, está lendo, e, de novo, manter boa relação com todo mundo, é, não só com o principal médico. Então, com os enfermeiros, com os assistentes. Eu fiz pesquisa numa área que entrava muito fisicista, médico, então, boa relação com todo mundo. Terminou meu primeiro ano, cara, precisava fazer mais pesquisa, na verdade, né? Porque
Quem vai vir fazer pesquisa vai perceber que demora para começar a aumentar teu currículo. Então, assim, no meu primeiro ano de pesquisa, eu acho que eu terminei o ano com pouquíssimos papers publicados. E porque demora, assim, o turnaround. Então, eu precisava de mais pesquisa, não adiantava já prestar para aplicar para o match. E aí eu comecei a procurar mais vagas de pesquisa, né? Mais vagas de pesquisa, mais vagas de pesquisa. E, cara, é muito difícil. É, é, eu eu lembro que nessa parte, assim, eu mandei mais de 200 e-mails. Era todo santo dia mandando e-mail, mandando e-mail, mandando e-mail, mandando e-mail, mandando e-mail, mandando e-mail. Outra coisa que eu sempre, que inclusive foi como eu achei minha vaga, existem, tá, já posso falar sobre isso também. Posso falar quando eu estiver falando da segunda vaga de pesquisa. É, Quando você está procurando vaga de pesquisa, existem alguns sites, por exemplo, o site de oferta de emprego dos Estados Unidos. Então, esse Indeed, existe um que chama Glassdoor, que às vezes você coloca Research Assistant ou uma coisa assim, e ele mostra a vaga de emprego aberta. E foi assim, inclusive, que eu achei a minha vaga de emprego na Universidade do Texas, que foi para onde eu fui. Eu achei que eles tinham acabado de postar uma vaga em um laboratório de neurocirurgia. Achei o e-mail do laboratório, mandei demonstrando meu interesse e pedi para o meu chefe mandar e-mail falando também sobre mim. E ele mandou. Então, cara, de novo, você tem uma boa relação, isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Para quem quer especialidade concorrida, não tem nada que vale mais a pena do que o networking, tá? Então, assim, o teu networking que você vai fazer aqui, seja nos teus estágios, seja na pesquisa, seja aonde for, é o que mais vale a pena. E foi assim que eu consegui minha vaga de pesquisa no Texas, tá? Alguém acho que pediu um exemplo de um cold email. Eu posso até ver se eu acho alguma coisa que eu escrevi. Alguém perguntou isso ou eu tô louco? Ah, mandaram sim. Já Não tô teve louco, uma não. dúvida da Giovanna É Patapos. Giovana, Teria sugestão de como fazer um core e-mail para tentar posição de research? Precisaria no e-mail citar informações do programa, mandar CV? Tá. Então assim, eu acho que depois eu posso até procurar os cold emails que eu mandei, eu posso mandar para o Marcos, ele disponibiliza para vocês. Se apresenta, cara, primeiro, médico não gosta de ler muito, então assim, não adianta mandar um e-mail gigantesco. Eu acho que tem que ser direto ao ponto, educado, claro. Então, começa se apresentando, fala: meu nome é Fernando Vasconcelos, eu sou aluno de medicina aqui do Brasil, da faculdade tal, estou no tanto ano, estou muito interessado em. Estou me preparando para mudar para os Estados Unidos, estou estudando para os STEPS, tenho muito interesse na sua área. É, Me deparei com a sua linha de pesquisa, ou então me deparei com, enfim, com seja o que for. É, Aí você pode, eu acho muito legal sempre citar um trabalho, cita um trabalho mais recente, falar, li essa sua publicação recente, achei muito interessante. É, eu tenho muito interesse em contribuir com o seu laboratório, queria saber se você teria disponibilidade, estou disponível para marcar uma reunião, caso sei lá o quê, e sempre já manda o seu currículo no primeiro e-mail. Então, uma coisa que eu aprendi de um amigo meu, do Elad, inclusive, brasileiro é muito ruim nisso, que americano é bom, em se vender. A gente é muito humilde, a gente tem muito medo, a gente é muito receoso. Cara, tem que se vender. Falar, tá aqui meu currículo, se você precisar, posso mandar cartas de recomendação. Então, eu sempre termino meus e-mails assim, é, please find attached my CV. I'm available, like, I can send you letters of recommendation if you require. I'm available for further discussion if needed. Então, sempre assim, se vende, já coloca teu currículo. É, Já é bom ter uma ou duas cartas de recomendação preparadas, assim, e, e aí fala se quiser marcar uma reunião. Então, depois eu posso procurar direitinho para mandar para vocês o exemplo, mas eu acho que isso são os pontos essenciais de um e-mail bom. Então, assim, ser respeitoso, sucinto,
direto ao ponto. Então, se apresenta, fala de onde você é. Eu recomendo muito comentar alguma coisa sobre a linha de pesquisa da pessoa, algo recente, para mostrar que você, enfim, não é um e-mail genérico, né? Porque nessas de mandar e-mail para, sei lá quantas mil pessoas, a gente acaba fazendo uma coisa muito genérica. Então, para você mostrar que é um pouco mais pessoal, mesmo que não seja. E aí, já anexa seu currículo também, tá bom? Enfim, e pedir para o meu chefe mandar um reforço. E aí, voltando só no slide anterior, deixa eu só dar um gole aqui. Ah, só rapidinho. O Fernando mencionou que a gente está pensando em organizar esse Journal Club, né, para cada um trazer um artigo, não necessariamente de uma especialidade específica, não necessariamente de uma especialidade, né, obrigatória. Cada um traz aí de uma área que achar interessante. O foco seria aprender ler um artigo, né, a entender a estatística, ver ideias novas, vocês estarem já atualizados na área que vocês querem. E quem quiser participar, quem tiver interesse, a gente ainda está organizando, mas pode me mandar mensagem. Eu deixei meu número anexado ali no chat, quem quiser, né? Beleza, obrigado, Marcos. E, Fernando, a gente já tinha feito, né, no passado, uma versão de Journal Club. O pessoal apresentava em inglês, tinha gente do Egito mesmo, um inglês bem básico, assim, mas a gente conseguia se entender, a gente ia lutando lá e Sim, talvez para, por exemplo, a Amanda Magron ali falou que tá com dificuldade no inglês, né? Inglês básico para intermediário. Às vezes é uma oportunidade de você, já ir se forçando, né, aí, tentando falar, né? Eu falo por mim, assim, eu leio bastante em inglês, só que quando é uma ligação, uma chamada, né, que você tem que escutar em inglês e falar em inglês é uma coisa diferente do que você passivamente estar assistindo um filme, uma série, lendo o Your World, essas coisas assim. desculpa, eu engasguei com café. Desculpa, Amanda, eu pulei tua pergunta. É um sonho, com certeza é um sonho possível, tá? Eu acho que, assim, tem que estudar, e eu já vou falar da importância do inglês quando eu for falar da minha posição atual. Mas, sim, tem o, o que o Marcos falou é verdade. A gente fazia esse Journal Club em inglês, era muito bacana, porque eu acho que quando você está num núcleo menor, assim, e você consegue ter a oportunidade de falar inglês, enfim, ler, interpretar, e apresentar alguma coisa, é bacana, assim, e livre de julgamento, assim, porque todo mundo aqui tá junto para aprender alguma coisa, né? Então, sei lá, não tem por que ter vergonha. Eu acho que, de novo, e a principal função da língua, do idioma, da language, é se comunicar. Então, às vezes, por mais que tua gramática não seja perfeita, se você conseguir passar uma mensagem clara, organizada, acabou. Então, assim, para quem fez escolinha de inglês, eles não se importam se você conjugou o verbo errado, assim, no dia a dia. Mas se você conseguir fazer sentido, você conseguir passar uma mensagem legal, organizada, cara, é o que vale, tá? É, Então, se a gente conseguir tirar esse projeto do papel, conseguir realmente organizar aí o Journal Club, é uma coisa que eu sempre, eu fui muito a favor, continuo sendo, porque, cara, quando você vem para pesquisa, e de novo, não tem nada pior do que vocês. Tem muita coisa pior, mas enfim. É foda você ser médico e você não conseguir interpretar um artigo. É foda você ser médico e você tá aí espalhando informação falsa porque você viu uma chamada na uol.com.br de que sei lá o que causa câncer. Aí tu vai ver um estudo em rato. E aí, porra, quantos por cento dos estudos em rato translacionam para humano? Então, sabe, para mim, e depois, ainda mais estando envolvido em pesquisa em tanto tempo, é foda você ver essas coisas assim. Médico que não sabe interpretar estudo, médico que dissemina informação falsa porque não tem conhecimento, ou então porque não tem a capacidade crítica de entender uma pesquisa. E, cara, a beleza de você fazer um research fellow, eu acho que é isso, na verdade, né? Porque, assim, o trabalho de pesquisa é muito chato, cara. É muito, muito, muito chato.
é uma coisa repetitiva, é você mexer com base de dado, mas, enfim, tem que fazer. Se você não, de novo, não tem que fazer, tá? É uma expressão de linguagem, ainda mais para quem quer especialidade menos concorrida, mas assim, porra, você aprender a mexer com estatística, então rodar suas próprias estatísticas, as suas próprias análises estatísticas, não precisar de ninguém. Lembro quando eu fiz a minha iniciação científica no Brasil, a minha orientadora contratou um estatístico para rodar análise. Tipo assim, sabe? Beleza, na época eu falei, tá bom, enfim, não sou eu, mas quando eu tava no Research Fellow, você aprende estatística, então você aprende a mexer nos programas mais básicos, ainda mais hoje em dia com as AIs, que, cara, o Marcos é o rei da AI, enfim, então, assim, tem tanta ferramenta hoje que facilita o trabalho, que eu acho que, enfim, a gente precisa saber, sabe? A gente precisa saber interpretar, a gente precisa saber rodar uma análise estatística básica, a gente... Então, eu acho que é muito interessante isso da pesquisa. Você aprender a fazer essa análise mais crítica e o que eu falei antes, e eu volto a falar, principalmente para quem quer especialidade concorrida, não tem nada mais importante do que o networking que você vai fazer durante a tua pesquisa ou durante o teu observership. Então, velho, hoje eu tenho um currículo legal, tenho bastante publicação, tenho bastante apresentação em congresso, apresentação oral, apresentação pôster, aquilo, mas não tem nada mais importante do que o networking. Não tem nada mais importante do que o networking, tá? E eu repito isso. Chega num ponto que não importa se você tem 30, 40, 50 publicações. Chega num ponto que eu acho que quanto mais publicação, pode até ser mais deletério, porque, porra, tem alguma coisa errada, né? Eu acho que hoje a gente vê por aí pessoas que têm cento e tantas publicações só de meta-análise, que não tem uma linha de pesquisa clara, que não tem. Então, assim, é meta-análise, sei lá, de assunto X, aí meta-análise de assunto Y, aí meta-análise de assunto Z, aí meta-análise de C. Beleza, cara, não tô falando que não pode ter meta-análise no currículo. Pode, pode, eu tenho um monte, não, eu tenho algumas. Mas é interessante, principalmente para quem quer especialidade concorrida, você ter uma linha de pesquisa clara por trás. Então, assim, você ter pesquisas originais, você ter estudos originais, você ter uma linha assim que você segue. Ah, então estou publicando agora sobre metástases de câncer de mama. Ah, agora metástase de câncer de sei lá o quê. Ah, então agora mudando a dose da radiação para metástase do câncer. Ah, então assim, essas coisas, teu currículo conta uma história, tá? Teu currículo não é só o número de publicações. Não, é onde você publicou, é com quem você publicou, é a linha de pesquisa. Então, tudo tem tem uma história por trás. Não é só o número, tá? Às vezes eu acho que a gente fixa tanto nessas besteiras assim, precisa de um número, precisa de um número, precisa de um número. E não é bem isso. Então, vamos lá, Marcos. Próximo. Então, meu estágio meu segundo estágio de pesquisa no Texas, fiquei lá 1 ano e 3 meses, um pouco menos que 1 ano e meio, remunerado, tá? O salário de pesquisa não é as 10 mil maravilhas, assim, pagava as contas, mas bem apertado. Mas, enfim, era o que tinha. Continuei fazendo telemedicina, diminuí o ritmo, claro, mas continuei fazendo para complementar a renda. Era um laboratório que demorou mais para publicar, porque era ciência mais básica dentro de neurocirurgia. Então assim, e de novo, a beleza da pesquisa, que recentemente mês passado, recebi uma publicação que eu fiz nesse laboratório há 2, 3 anos atrás. Então, assim, às vezes as coisas demoram. Então, assim, ciência básica demora mais para publicar, rendeu menos que Nova York, mas aí, de novo, vocês têm que ser proativo, então procurar oportunidades fora. Nessa época, eu comecei a conversar com o pessoal de Miami. Miami tem alguns neurocirurgiões que são brasileiros, e eu comecei a publicar com eles. Então, me juntei num grupo de pesquisa deles e fiz umas publicações por trás, com eles. Então, assim, cara, você estando aqui, é o quanto que vocês querem botar energia nisso, o quanto querem fazer acontecer, e tem que botar a cara para jogo. Tem que estar aí, tem que estar disposto a correr atrás. Porque ninguém vai chegar com um prato e dar para vocês. Você não quer fazer isso? Você não quer colaborar? Não, tem que ir atrás. E, de novo,
Uma coisa que brasileiro é muito ruim, mas americano faz muito bem é se vender. Então, cara, estejam abertos, estejam disponíveis e vão atrás, que as pessoas sempre aceitam muito aqui. Eu acho que as pessoas, é, enfim, colaboração vai longe, tá? Pode ir, Marcos. Isso eu acho que a gente já falou, pode passar. É, essa parte que eu acho que a gente precisa conversar um pouco também. In- Inclusive, ainda mais na situação atual do país, não tá fácil. Eu vim para os Estados Unidos com o visto J1, então, visto J1 de Research Scholar é diferente do J1 Physician para residência. Passei meu ano em Nova York com o J1, uma coisa que, cara, sei lá, assim, eu vim para cá e eu fui descobrindo as coisas à medida que as coisas foram acontecendo, né? Em inglês eles têm um ditado que we cross the bridge once we get there. Que a gente descobre isso quando a gente chegar lá. Então, assim, eu vim para cá com um sonho e eu fui descobrindo as coisas conforme iam acontecendo, né? Então, eu vim com o visto J1. E aí acontece que você vai descobrindo as coisas, que o visto J1 ele tem validade de 1 ano. Então, mas o visto em si, ele é um documento de imigração. Todo visto vem acompanhado de um documento itself. O visto J vem acompanhado do DS-19. Então, o que isso significa? O visto em si, ele é um documento que te permite entrar e sair do país. E aí você tem um papel, uma folha de sulfite, chique, sei lá o quê, que é o teu papel que permite você estar no país. Então, quando eu mudei de Nova York para o Texas, eu recebi um outro DS-19 vinculado à Universidade do Texas, mas o meu visto no passaporte está expirado. E o que que isso me impede? Isso me impede de sair do país. Então, por exemplo, assim, na verdade, se eu quiser renovar o meu visto, eu preciso voltar para o Brasil, renovar o visto, a minha estampa no passaporte para voltar para cá. Eu estou ilegal no país? Não, não estou ilegal. Essa é a questão. Então, os documentos de permanência, que é o DS-19, ou então o documento que acompanha o visto H-1B, eles te permitem estar legalmente no país, mas a questão migratória, você sair e entrar do país é o que você não pode. Então, assim, para quem vem com visto J1, e você quer ficar indo e voltando do país, você precisa voltar. Eu não tenho certeza, eu acho que você, mesmo com a estampa expirada, você pode ir para alguns países. Então, acho que você pode ir, por exemplo, para o México e para o Canadá e para alguns países no Caribe. Não tenho certeza. E eu acho que você pode renovar também a estampa em outros países que não necessariamente seja o seu país originário. Mas foi uma coisa que eu nunca me aventurei muito. É, e nunca me aventurei muito, então até hoje, quando eu vim em 2022, ainda não voltei para o Brasil e ainda eu vou falar um pouco mais o porquê disso, tá? Não é uma coisa 100% voluntária. É, então, assim, eu tenho meus documentos de permanência, mas o meu visto está expirado. Isso é uma coisa que pesa muito, tá, gente? Porque, assim, eu não vejo grande parte da minha família faz 4 anos, não vejo meus amigos faz 4 anos, e isso pesa. Não é fácil. Mas, enfim, vim com o J1, fui para o Texas, novo J1, recebi um novo papel de permanência, meu visto expirado. E aí, quando eu vim para Boston, me mudaram para o H1B, que teoricamente é um visto melhor, né? Ou então, pelo menos era antes dessas confusões todas relacionadas ao H1B. O visto H1B, ele é um visto que te dá intenção migratória, então, teoricamente, você pode aplicar para o Green Card através do visto H1B sem nenhum problema. Se você aplica do J1, tem alguns contras, mas para conseguir o visto H1B do J1, você tem que aplicar para um waiver, porque geralmente, por nós sermos médicos, o nosso visto H1B vem com um checkbox marcado bem no final da página que fala que a gente tem que voltar 2 anos para o nosso país antes de você mudar de status nos Estados Unidos. Então, isso é o que vocês já devem ter ouvido falar quando as pessoas terminam a residência e vai passar 1, 2 anos em uma área underserved do país. Para eu mudar do J1 de pesquisa para o H1B, tem que fazer o equivalente. Só que, para fazer essa mudança, eu consigo, na verdade, a gente consegue aplicar para uma carta de no objection. Então, você manda um e-mail para a Embaixada Brasileira aqui nos Estados Unidos, eles fazem isso direto, é super padrão, você fala, enfim, se apresenta, eles escrevem uma carta e você
manda seus documentos para o Departamento de Estado, Homeland Security, demora pra caramba, foi o que atrasou meu visto, por isso que eu passei um tempo a mais que planejado no Texas. Enfim, consegui o H1B. Assim que eu consegui o H1B, imagina, isso foi em setembro de 2024, apliquei para o meu Green Card, baseado na minha pesquisa, tá? Então, apliquei por EB2NW, usei a empresa de advocacia que vários amigos meus usaram, vários colegas recomendaram. Cara, meu green card foi negado, assim. De novo, porque eu falei, tive momentos de sorte, tive momentos de azar. Meu green card foi negado. Falaram que minha pesquisa não era de importância nacional, mesmo assim, a maioria da minha pesquisa ser câncer no cérebro, mas enfim. Eu posso dizer sim, sem problema nenhum. É, eu vou mandar o site deles. E minha pesquisa, meu green card foi negado. Eu apelei a decisão, ganhei o apelo. Algo que meus advogados ficaram super em choque. Eles falaram assim, cara, a gente tem, nos últimos 3, 4 anos, a gente teve menos de 20 pessoas que ganharam o apelo. Então, eu ganhei, demorou um ano para ouvir de novo. Eles abriram o processo do meu green card em maio, agora. Um dia depois, negaram de novo. Então, assim, velho, é um azar. Não é fácil. Isso ajudaria muito, isso ajuda muito para quando você está aplicando para residência, porque outra coisa que ninguém fala é a questão da necessidade dos vistos. Então, assim, você precisar de um sponsorship de visto, às vezes para especialidade um pouco mais concorrida, é o que vai fazer uma grande diferença, sim, tá? Você não precisar de um visto te coloca na frente, infelizmente. Então, e, de novo, isso são para as especialidades mais concorridas, assim. Se você não precisar de visto, isso vai te ajudar em qualquer especialidade, mas para especialidade muito concorrida, isso te coloca para baixo, com certeza. É, e é chateante, né? Assim, esperar mais de um ano, eles negarem de novo com uma desculpa. Então, enfim, vou aplicar de novo para o Green Card para vocês verem que, assim, às vezes a gente ouve. É foda a internet, porque a gente ouve muita história de sucesso e poucas histórias de fracasso, assim, né? Poucas histórias, não fracasso, mas que deu errado. E, cara, meu green card deu errado. Eu tenho de um outro colega que também deu errado, mas tem de vários colegas que deram certo. Inclusive, um dos meus grandes amigos acabou de conseguir o green card dele, acabou de receber. Usou a mesma empresa, a gente aplicou junto. Ele aplicou 1, 2 meses antes que eu. Ele deu tudo certo. Nosso currículo era muito parecido na época. Ele deu certo e o meu deu errado. Então, assim, não dá para explicar. É, não, realmente não dá para. Eu não tenho eu não consigo dizer para vocês exatamente o porquê, até porque a decisão do Green Card ela é muito oficial dependente. Então, o oficial que analisa o teu caso, que diz sim ou não, e no final do dia é isso. O meu visto H1B foi o hospital que patrocinou, ajuda muito isso, né? O visto H1B, de novo, é muito bom, ele te dá a intenção migratória. Então, nesse momento, eu gostaria de voltar para o Brasil, até porque o visto H1B você precisa renovar ele a cada 3 anos, mas por conta desse green card negado, eu tô, por mais que na teoria não teria problema, mas por conta de toda a situação atual, tudo que meu tempo, meu dinheiro, tudo que eu já investi, eu prefiro ficar aqui para correr menos risco, e pagando o preço de, enfim, estar tá longe dos amigos, perdi evento, casamento de amigo, enfim, parente que fica doente, que acaba falecendo. Infelizmente acontece e eu acho que é importante estar ciente dessa escolha, tá? Porque isso é uma coisa que vocês estão escolhendo para vocês. Ninguém está obrigando vocês a virem. E no final do dia isso mexe com a gente mais do que imagina, tá? Então às vezes alguém fica doente, você não pode voltar para ajudar. Teu melhor amigo casa, você não pode estar presente. Teu sobrinho nasce, você não pode estar presente. Então assim, acontece, tá? A vida continua e vocês vão estar perdendo parte das coisas. Tenham isso em mente. Porque, de novo, isso é uma escolha. Isso não é algo. E não me arrependo da escolha, tá? Eu tô falando de todos esses contras, não me arrependo, mas que vocês tenham em mente que acontece. É, deixa eu só ver. Sim,
deixa eu só. Eu vou. Pausa rapidinho, Marcos. Se você quiser falar alguma coisa, eu só vou mandar a firma de advogado que eu usei. É, de novo, não tenho nada. Ah, peraí. Ah, eu Não tava estou. mutado. A Oi? Amanda, enquanto você vai pegando aí o link, a Amanda perguntou quem for iniciar o processo do USMLE já tem green card? De algum modo facilita em quais situações? Só que, calma lá, né? Eu acho que ela falou que ela está no sexto período da faculdade. Eu não sei se ela já tem alguma relação para já ter alguma possibilidade de já ter algum green card, por exemplo, né? Mas para a grande maioria das pessoas, você estuda primeiro, você não vai parar a vida e primeiro conseguir tentar conseguir green card para Sim, depois sim. se preparar para o USMLE. Ah, Green green card. card por casamento. Sim, eu acho que eu acho que isso que o Marcos comentou é um ponto interessante. A gente vai chegar onde você está falando, Amanda. Então, assim, de maneira alguma, eu recomendo vocês, ou então quem está no processo e não tem o green card, falar assim: vou focar no green card primeiro antes de dar seguimento. Não recomendaria isso porque, cara, é uma coisa que demora, tá? Demora, é caro e não tem garantia. Mas, por exemplo, Amanda, você que tem um green card, ou então pessoas que, sei lá, às vezes os pais têm cidadania e têm green card por outros motivos, isso vai te ajudar muito na fase final, que é você aplicando para as residências, tá? Então, assim, o teu processo de estudo, talvez quando você conseguir pesquisa sim, porque, de novo, facilita muito a contratação, mas eu diria que vai te ajudar muito, muito mesmo na hora de você aplicar para residência, porque você aplica como alguém que não precisa de visto, né? E isso é um grande filtro de vários programas, sim, tá? Por mais que muitas vezes digam que não, porque facilita a contratação. Cara, a realidade nua e crua é que as pessoas não querem ter trabalho. Então, isso foi uma coisa que meu chefe de Nova York me falou. Meu chefe de Nova York que me ajuda até hoje, que é um dos caras que mais apoia a minha carreira aqui. Quando eu quis renovar minha pesquisa em Nova York, eu falei para ele assim: puta, mas eu não consigo fazer outro ano voluntário, eu preciso de dinheiro. E mesmo eu tendo feito um bom trabalho lá, ele me elogiando, ele falou assim: por que eu vou pagar você se eu consigo sempre ter alguém que está disposto a vir de graça? É, e realmente, sabe, as pessoas não querem ter trabalho. Então, assim, é muito mais fácil para as universidades contratarem alguém que, que não precisa de visto, que não vai ter problema com burocracia, do que, porra, às vezes. Pô, mas tem esse imigrante, mas e se der problema com o visto dele? E se ele precisar ir embora? Sei lá o que, isso. Então, às vezes, essa insegurança também reflete para as universidades. Em relação ao EB1, é, eu conversei com os meus advogados, eles falaram que meu currículo, no momento que está, seria suficiente para o EB1, mas atualmente o, o EB2 ele está current. O que isso significa? Que o USCIS ele está avaliando os processos atuais. Então, assim, eu não quero fugir muito do foco, mas o Green Card, de certa forma, ele são duas etapas. A sua petição em si, que é o formulário I-140, quando você manda ela, você pode fazer o Premium Processing, que você obriga o USCIS a te dar uma resposta em 45 dias. Eu fiz isso da primeira vez, eu acho que isso contribuiu para a negação, porque foi uma época de transição da administração. Atualmente, o Premium Processing custa quase $3.000 em si, tá? Se você não paga o Premium Processing, independente se é o EB1 ou o EB2, eles vão analisar o seu processo meio que no mesmo tempo. Meus advogados, eles têm todos os. Eles são uma boa firma. Eles falam que a média do EB1 eles avaliam de 8 a 10 meses atualmente e do EB2 de 10 a 12 meses, sem o Premium Processing. Média. Claro que existem casos mais rápidos e casos mais lentos. Então é uma coisa que, assim, eu não vou pagar Premium Processing. Como eu apliquei por EB2 e eu fui negado, os meus advogados, eles não vão cobrar de mim as taxas dos advogados para resubmeter o EB2, tá?
Então, eles vão fazer o trabalho de graça para eu resubmeter, eu só tenho que pagar a aplicação para o governo em si. Se eu fosse para mandar o EB1, eles iam cobrar com desconto, mas eles iam cobrar. E é caro, velho, é caro, tá? Eu, de novo, eu não tenho todo esse dinheiro. Tipo, eu tô mudando de apartamento, tenho que pensar que daqui a alguns meses eu vou estar aplicando para residência de novo, que é uma bolada de dinheiro. Então, é muita grana, velho. Assim, então, às vezes. E o dinheiro vai muito rápido. Então, assim, eu vou ficar no EB2 mesmo por conta do fato de que eles não vão me cobrar, tá? Mas eu acho que se eu tivesse a escolha, provavelmente eu iria para EB1, sim. Então, se você tem a oportunidade, se você tem um currículo aí que é compatível com o EB1, eu te recomendaria. Se não, é o que tem para hoje. É, Próximo. Calma aí. Pronto. Beleza. Agora mudando para a realidade aí do pre-residency, né? Então, o que que é o pre-residency? Cara, primeiro que isso eu acho que tem alguém da chamada que quer fazer neurocirurgia ou não? Perguntei lá no começo, não vi ninguém manifestando Tá, exatamente neurocirurgia. tá, Mas vai ficar beleza. gravado aí também. Talvez algumas pessoas que estejam assistindo queiram. Então tá bom. Eu vou passar super rápido do que é isso. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que é as dicas que eu tenho para isso, tá? Então, o Pre-Residency de Neurocirurgia, ele é um programa bem underground, assim, ele é como se fosse um Preliminary General Surgery, a diferença é que ele não é ACGME accredited. Ou seja, eu trabalho e não ganho os créditos como se fosse uma residência. Então, ele é uma posição realmente preliminar, tá? Ele não é oficial, por exemplo, o Preliminary General Surgery, você aplica pelo ERAS, você aplica, você dá match, e o Pre-Residency é uma coisa que você manda e-mail, desvinculado ao match, tá? Então, eu lembro que quando eu apliquei, e cara, isso tá crescendo para todas as especialidades. Então, assim, quando eu apliquei, existiam 4 programas muito grandes de pre-residency. O Boston, que é onde eu tô, Miami, Mount Sinai, em Nova York, a Universidade de Iowa. Apliquei para os 4, consegui 3 entrevistas e me ofereceram uma vaga em Miami, cara. Eu assinei contrato, tudo mais, estava tudo certo para ir para lá. 10 dias depois, eles mandaram um e-mail rescindindo a oferta, falando que eles não podiam me dar visto, que eles ainda nunca tinham tido um pre-resident que não era americano ou então que não tinha um green card. Então, de novo, como a questão do visto volta, tá? Cancelaram a minha proposta de trabalho. Já tinha carta assinada, já tinha tudo. Então, assim, realmente o visto impacta, tá? Mais do que. E tem coisas que a gente não pode controlar. Então, no processo tem coisas que a gente controla, tem coisas que a gente não pode controlar. Infelizmente, o visto a gente controla até certo ponto. É... É... Enfim, consegui vir para Boston. Cara, aí acho que o que a Amanda tinha perguntado antes, e aí há algumas coisas que eu percebi. Primeira coisa, cara, tem que estar com o inglês afiado, assim. Eu acho que para você se dar bem na medicina como um todo aqui, o seu inglês tem que estar bom. Junto comigo começaram outros colegas, e eu percebi que, assim, meu inglês, não querendo me gabar nem nada, eu acho que eu tenho inglês muito bom. Enfim, estudei vários anos em escola, enfim, e tem inglês muito bom. E um outro colega com inglês muito bom, eu acho que a gente teve muita mais facilidade no começo comparado com alguns outros colegas que o inglês não estava tão bom. Então, assim, isso facilita a comunicação, isso facilita a clareza para conversar com o paciente, para conversar com os attendings, para conversar com os residentes. Aqui a gente fala muito no telefone no hospital, que ainda é meu maior pesadelo, odeio falar no telefone, porque eu não entendo direito, mas a gente fala. É, e eu acho que quando você fala pessoalmente, que ainda não, você meio que faz, de certa forma, uma leitura labial, não sei, é muito mais No fácil. telefone o pessoal tem sotaque também? Porque a gente Tem, pensa às vezes que o jeito do pessoal falando em série, né? Mas boa parte da não, conversação é com pessoas que vieram de outro país, né? exato. Com Então, sotaque. assim, sotaques diferentes, de pessoas de locais diferentes.
Então, assim, cara, o inglês afiado faz uma baita de uma baita de uma baita diferença. E isso, além disso, o meu inglês é outro ponto que está em todas as minhas cartas do meu chefe de Nova York. Todas as cartas falam, o inglês dele é perfeito. Então, assim, isso faz diferença. Segunda dica, cara. Tem que ser igual uma esponja, assim. Tem que saber absorver todo o feedback, não levar nada pro lado negativo, não ter um ego muito grande. Não importa se é assim. E eu vejo porque, às vezes, não sei se tem colegas aqui que já são formados, já têm residência. Às vezes você vem para uma posição aqui preliminar, cara, você já é melhor que todos os residentes, né? Você já está trabalhando, você já tem a tua prática aí no Brasil, e você vem aqui, às vezes é difícil para essas pessoas. E eu falo porque eu trabalhei agora recentemente com um colega nigeriano, que ele era neurocirurgião na Nigéria, e ele veio para cá como pre-resident. Então, assim, imagina, ele já sabe mais que todos os residentes. E ele era um cara extremamente humilde, extremamente humilde. Então, tudo ele sabia, obrigado, abaixar a cabeça, e isso é muito importante. Entender que, às vezes, e não é nem só dos residentes, assim, aqui os PAs, os nurse practitioners, os enfermeiros, saber absorver feedback. Então, às vezes, cara, aqui tem aquela pessoa que está no departamento há 10, 15 anos, que sabe como tudo funciona, apesar de, às vezes, o conhecimento técnico, o conhecimento não ser maior que o seu, abaixa a cabeça, não vale a pena discutir, não vale a pena arranjar confusão. De novo, eu sou muito bem querido aqui em Boston, porque eu me dou bem com todo mundo, assim, sabe? Isso também é um dos pontos que sempre falo nas minhas cartas, que é, é, deixa eu, deixa eu só procurar. Eu acho que tem um outro ditado, um outro saying aqui que fala os 3 As da medicina, que é availability. E que seria a sua disponibilidade. Ô, Fernando, Oi. repete os 3 As, que eu acho que sua internet oscilou. Não sei se foi só Desculpa. pra mim aqui. Então, sua availability, ability and affability, que é a sua disponibilidade, a sua habilidade e a sua, eu não sei nem a tradução disso, affability é a sua capacidade de ser, você conseguir se falar com as pessoas, você se aproximar das pessoas, você ser empático. Então, assim, isso, eu tenho uma chefe minha que fala que eu sou a pessoa mais affable que ela já conheceu, que ela fala que eu sou o pico da affability. E de novo, não estou falando que todo mundo tem que ser, mas a importância de você se dar bem com as pessoas, tá? E, cara, a rotina é puxada, assim. Agora eu tô um pouco mais tranquilo esse mês, o próximo mês eu tô um pouco mais tranquilo, que eu tô rodando num serviço um pouquinho mais tranquilo, mas é uma rotina puxada, rotina de residente. Ainda bem, o salário é igual de residente, então, assim, para quem começou como voluntário, salário de pesquisa, agora salário de residente, eu não tenho nada a reclamar, só tenho a agradecer das oportunidades que eu tive até aqui. É, o, eu acho que, assim, para quem quer fazer especialidade mais concorrida, eu acho que é algo muito importante você trabalhar, porque, cara, por mais que às vezes você seja um excelente médico no Brasil, eu acho que o sistema às vezes funciona um pouco diferente, a maneira como eles trabalham aqui, a questão do inglês pega. Então, é importante, sim. E eu acho que a experiência clínica ajuda. Para quem está na faculdade, ainda tem a possibilidade de fazer os clerkships, que eu acho que seria uma versão disso um pouquinho mais resumida e um pouquinho mais, você não perderia tanto tempo, tá? Hum, pode mudar, Marcos? Eu acho que, de novo, só para fechar, só antes disso, para concluir, ano passado eu apliquei para o MET, tá? De neurocirurgia, consegui algumas entrevistas, o que já é, de certa forma, uma vitória, né? Tenho colegas que aplicaram, não conseguiram nenhuma entrevista, então consegui algumas entrevistas em neurocirurgia. Infelizmente, não dei match, tá? E, de novo, as pessoas falam muito das histórias de sucesso, mas por trás das histórias de sucesso tem várias outras pessoas que, enfim, que não foram, que não tiveram sucesso. É, e,
e às vezes a trajetória muda, assim. Então, eu andei conversando com o Marcos, eu não sei se eu vou prestar só neurocirurgia de novo, talvez eu vá para outras áreas. É, ainda tô pensando no meu projeto, não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu me dediquei muito, eu sacrifiquei muita coisa da minha vida pessoal nos últimos 4 anos. é, e que quando você tira um pouco o pé do acelerador, aconteceu muita coisa na minha vida pessoal também, que a gente não está entrando em detalhe, mas eu acho que quando você tira o pé do acelerador e quando você começa a pensar nas coisas um pouco mais, com uma perspectiva um pouco mais ampla, assim, da tua vida fora da medicina, no fim do dia, cara, pra mim, assim, eu acho que ficou claro que a medicina é o teu trabalho, e eu acho que, pra mim, pelo menos, tem coisas aí no fim do dia que importam mais ou importam tanto quanto o meu trabalho. Então, assim, eu já tô me dedicando 4 anos, vai fazer 5 anos, se Deus quiser, quando eu começar a residência, se eu der match, 5 anos é muito tempo, né? Então, assim, vai ficando cansado, é, nesse pre-residency, cara, eu trabalho. Assim, no começo teve mês que eu trabalhei 27, 26 dias no mês, trabalho aí 21, 22 dias seguidos, sem folga. No começo eu fazia quase 15 noites por mês, então agora já tá um pouco mais tranquilo, porque agora a gente tá com mais gente, então tá mais tranquilo a escala, mas é puxado, né? E eu acho que aí você percebe que tem coisas a mais também na vida, então por isso que assim. Tenho muito orgulho da minha trajetória até aqui. Não mudaria nada. Eu acho que eu cresci muito, eu aprendi muito em todas as minhas etapas, conheci pessoas sensacionais, fiz muitos amigos aqui, enfim. E tem que ter paciência, tá? É uma jornada muito longa, igual eu falei. Se eu começar a pensar que eu decidi que eu queria fazer isso há 5 anos atrás, e há 5 anos atrás me dedicando assim diariamente, horas e horas e horas, questão de estudo para os steps, questão da pesquisa, questão da financeira quando eu estava na minha posição voluntária. Então, assim, e não deixem de aproveitar a vida fora da medicina, porque a vida acontece, assim. Então, sei lá, quem é casado, quem tem parceiro, parceira, aproveita os pais, aproveita a família enquanto vocês estão no Brasil, porque quando vocês vêm para cá, as coisas realmente dificultam, sabe? Por mais que hoje em dia tem todos aí os métodos, dá para ligar, FaceTime, videochamada, sei lá o quê, não é a mesma coisa. E ainda mais com a questão de visto, assim, às vezes, beleza, mas você pode voltar para renovar o teu visto todo ano? Pode, mas assim, renovar o visto em São Paulo às vezes dura 2 semanas, considerando que alguns programas de residência você tem 3 semanas de férias no ano, ou então às vezes 4. Porra, não sei se vale a pena voltar, enfim, sei lá. E eu acho que é isso, assim, o que eu tinha para falar com vocês da minha parte, como que foi a minha trajetória até agora. E aí, beleza. Agradeço muito pela participação e pela presença de todos vocês, pelo Marcos, pelo convite. É, e aí, tô aberto aí para dúvidas, para qualquer pergunta que vocês tenham. Já começando com o Paulo, o pre-residency de neurocirurgia, cara, é uma coisa, não foi pelo Glassdoor, é uma coisa que eu fui, assim, pesquisando. Eu não sei nem como. Eu descobri isso quando eu estava pesquisando as minhas vagas de pesquisa. Assim, abria programa de neurocirurgia. Aí eu me deparei com alguns desses. E aí, no boca a boca, quando você está inserido no meio, no boca a boca eu descobri sobre Mount Sinai e, e Miami. Porque o de Boston e o de Iowa são bem famosos. O Mount Sinai, eles colocam bem underground, então acho que eles não têm disponibilidade, eles não falam em nenhum momento algum no site deles. Acabei sabendo por conta de um colega que eu conheci numa entrevista de emprego, que atualmente é um dos meus grandes amigos aqui. Conheci ele quando eu fui fazer uma entrevista de emprego para pesquisa, e a gente se fala até hoje. Ele acabou fazendo o pre-residency do Mount Sinai. E o de Miami, enfim, eles têm no site depois, mas acabou que eles não fazem sponsor de visto. Então não sei se é a melhor oportunidade para todo mundo. Para conseguir um clerkship,
eu, eu não tenho tanta certeza dos pré-requisitos, acho que tem que ter algum dos steps, eu não sei, Marcos pode falar um pouco melhor se tem ou não. É, mas eu acho que, assim, para o clerkship, teoricamente você ainda tem que estar na faculdade de medicina. Eu acho que para o clerkship seria interessante, porque o clerkship também é competitivo, então seria interessante se antes disso você já tivesse tido a oportunidade de vir pelo menos fazer um observership para você ter alguma carta de recomendação de alguém dos Estados Unidos. Porque no fim do dia eles acabam valorizando muito mais as cartas de dentro do sistema do que de fora. Então, eu não sei exatamente os pré-requisitos. O clerkship é algo muito mais oficial, então, assim, é algo que é extremamente bem regulamentado. Dif- dificilmente, assim, você não consegue ele com um cold email, você tem que passar por toda uma aprovação burocrática da faculdade. Mas eu acho que seria interessante você já ter uma carta de recomendação de alguém daqui. E eu acho que precisa ter pelo menos o step 1. Posso estar errado, não sei, Marcos. Então, depende muito, né, de qual clerkship. Para a pessoa aplicar para um clerkship, né, tem que ter geralmente um ano de antecedência, tem que estar na faculdade, no último ano da faculdade, sexto ano, né? Tem gente que às vezes até tranca, es- trava um pouquinho para não colar grau, né? Deixa para colar grau 6 meses depois para dar tempo de fazer o clerkship. Mas no geral você vai ter que fazer no seu sexto ano, se aplica com geralmente um ano de antecedência. É um processo bem oficial, igual o Fernando disse, tem página, os programas que tiverem clerkship vai ter página no site, você abre lá, vai ter um formulário. E aí o formulário tem os requisitos, né? Alguns vão pedir STEP, outros não, né? Alguns vão pedir o TOEFL e outros não, vão pedir TOEFL. Tem que ver certinho ali em cada site. E aí você junta tudo que você tiver e manda lá. Basicamente assim, com antecedência, com certeza. Então, se você está no sexto período, dá tempo de já ir sondando, perdão, os programas. E óbvio que se você tiver Step 1, fica melhor, né? A Iria, né, dentro da Ward Academy, ela mentora cada pessoa de maneira individual. E aí sempre para cada pessoa, ela vai lá e tenta primeiro puxar o step antes de deixar a pessoa fazer um estágio, né? Óbvio que a Ward Academy é uma mentoria que é mais focada para quem já é graduado, não é para estudante de medicina. Mas por que que é importante fazer o step antes? Porque você já passou pelo WeWorld, passou pelos NBMe, você já pegou um conceito lá das siglas, né, das síndromes, do jeito que eles veem cada patologia, que é um pouco diferente, às vezes, do jeito que a gente está acostumado no Brasil, né? Das buzzwords, das palavrinhas assim, chave, e você já vai ter uma imersão ali na clínica do ponto de vista americano. E aí, você aplicando para um observership, para um clerkship, né, você já estaria um pouco mais treinado. E isso aumentaria principalmente as chances de conseguir uma carta mais forte, né? Se vocês forem no YouTube, tem um canal chamado Sheriff of Sodium, né? Ele soltou um vídeo, o último vídeo do canal deles, no momento atual que eu estou falando aqui com vocês. Se alguém estiver assistindo a gravação, veja lá um vídeo dele sobre Letter of Recommendation. Ele fala do impacto das cartas de recomendação nos programas. Ele usa praticamente uma fórmula lá de um professor, de um PD da Yale, que ele solta uma fórmula que ele usou para ranquear os participantes. E a carta de recomendação estavam uns critérios lá muito altos, né? A qualidade, o impacto da carta de recomendação estava muito bem quisto, né, nessa fórmula. Então, independente se o programa pede ou não o Step One, se você tem o Step One, você aumenta ali uma chance de conseguir talvez uma carta melhor. Aí vai depender muito também, né, dos 3 As seus ali que o Fernando comentou também, né? Você tem que ser uma pessoa amigável, não só uma pessoa que sabe ali ter um conhecimento cristalino dos assuntos. Mas é isso aí, Fernando. Falei um pouquinho aí. Beleza. Teve mais alguma dúvida aqui no chat? Acho que não, né? Acho que não. Então, muito obrigado pela palestra, Fernando. Esses conhecimentos aí são muito importantes, né? A gente passou aí por toda.
uma organização de steps, de research, de visto, de pre-residence, que é uma informação bem underground, né, igual você falou. Para quem estiver vendo talvez a gravação e quiser neurocirurgia, é uma coisa interessante. Para quem não quer neurocirurgia, quer outras especialidades, tem, só de você saber que existem vagas fora do médico tradicional, isso já é um sinal, né, que você pode dando uma expandida no leque, dando uma olhada aí, entrando em contato com pessoas da especialidade que você quer para ver também se tem algumas oportunidades assim em outras especialidades, né? Radiologia, eu vi que o pessoal falou aí rádio aí em cima. Rádio também tem vagas que são por fora do MET, tem que ficar de olho certinho. E basicamente é isso. Agradeço bastante, Fernando. Fica o convite para uma próxima live sempre que você quiser. E para quem quiser o Journal Club, me manda mensagem que a gente ainda está organizando. Não tem data pronta, não tem. A gente está colocando tudo no papel ainda. Mas quem já tiver interesse já fala. Mas quem tiver interesse, assim, que tem interesse de entrar, apresentar, né? Falar, comentar um artigo que você queira. Tudo bem a primeira vez não querer apresentar, mas que numa próxima vez também tenha a vontade de passar também ali um artigo, para a gente ir movimentando essa ideia, que é uma ideia interessante, né? Depois daria até para colocar de alguma maneira no personal statement, na experiência lá no Eras, talvez. Uhum. Enfim, é isso daí, pessoal. Bom final de semana para todo mundo. Muito obrigado aí também, Fernando, pelo seu tempo e disponibilidade. Eu que agradeço. Obrigado de novo, viu, pessoal? Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau.